Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula sobre a temática Princípios Básicos Espirituais que regem a Umbanda. Essa é a terceira videoaula, terceira e última sobre essa temática. E vamos relembrar então onde nós paramos na videoaula anterior. Na videoaula anterior nós então colocamos os 7 principais princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, sob a nosso ver, obviamente, né? Uma outra pessoa pode indicar outros princípios. E nós comparamos isso com o Espiritismo, tá? Então, basicamente, todos os princípios da Umbanda estão presentes no Espiritismo, com exceção dos orixás, que o Espiritismo não toca nesse assunto. O Espiritismo não utiliza elementos da natureza para auxiliar na saúde psíquica, orgânica e espiritual. A comunicabilidade dos espíritos ocorre de maneira diferente no Espiritismo, né? A Umbanda, as linhas de trabalho que tem a vantagem de atuar no psiquismo do consulente e do médium de maneira mais ampla. No Espiritismo não tem essas linhas de trabalho, e a Umbanda, basicamente, essa comunicabilidade dos espíritos era para auxiliar o encarnado, enquanto que no Espiritismo essa comunicabilidade auxilia o desencarnado. Então são duas diferenças marcantes, tá? E também aqui nessa última, em que tem esse asterisco aqui também, isso quer dizer porque, embora ambas defendam, né, que a fé, humildade e caridade como caminho necessário para levar à perfeição e tendo Jesus como guia e modelo, o fato da Umbanda utilizar dessas linhas de trabalho facilita que isso aconteça, porque o médium vai cada vez mais se conhecendo, vai aumentando seu autoconhecimento, e aumentando seu autoconhecimento do seu lado sombra, do seu lado luz, com a ajuda dessas linhas de trabalho, ele também vai entendendo melhor Jesus, tá? e conseguindo vivenciar de uma maneira mais fiel ao que Jesus gostaria no seu dia a dia. O Espiritismo basicamente utiliza as leituras, recomendação de leituras, palestras, né? Então não tem esse foco de ajuda que tem na Umbanda. Bom, vamos ver agora como é que se dá no Candomblé, tá? Então vamos fazer uma breve história sobre o Candomblé para ajudar nesse processo. Olha ali no slide 4. Quando a gente fala de Candomblé, não tem como falar de Candomblé sem falar do tráfico negreiro que veio da África, tá? E quando a gente fala da África, temos que ter em mente que nós estamos falando do continente como um todo, não estamos falando só da África do Sul. E o continente africano, ele é enorme. Para vocês terem uma ideia, no continente africano cabe a China, cabe a Índia, os Estados Unidos, a Europa, o México e o Japão, né? Para vocês verem como que é enorme. E ele é enorme geograficamente falando e também em termos de cultura diversificada, tá? E línguas, existem várias línguas faladas no continente africano, mais de 1000 línguas, e a gente pode agrupar essas línguas, né, em várias famílias. As 3 famílias que nós gostaríamos de mostrar para vocês, que vai ser importante para entender o Candomblé, seria a família Banto, que pega essa região aqui em marrom, tá? E pega 2 países importantes que nós vamos falar sobre ele, que é o Congo e Angola. A família Yorubá, que é essa região aqui, esse verdinho clarinho aqui, onde está escrito Yorubá. E um país importante que nós vamos falar é a Nigéria. E a família Fon, né, Fonfante, né, que os Yorubás chamavam então essa nação de nação Jeje, né, os estrangeiros. Eles tinham viviam em briga entre si, né, e eles chamavam então essa nação de estrangeiros, que ficou sendo como Jeje. Então, quando a gente analisa ali no slide 5, a gente percebe que durante os 300 anos em que os quase, né, entre 3 e 8 milhões de escravos vieram para o nosso país, eles vieram principalmente de 4 regiões, tá? Que seria aqui a Rota da Guiné, nessa região, a Rota da Mina, a Rota de Angola e a Rota de Moçambique. Lembrando que esses escravos que vieram, eles são provenientes de guerras internas que existiam ali na tribo na África, né? Então uma tribo brigava com a outra, e os derrotados então eram vendidos como escravos, tá? Mas existia rota de escravos para outros países, a gente está focando aquela que veio para o Brasil.
Muito bem. Então essas foram os três principais, digamos assim, nações, né, ou etnias, regiões da África, melhor dizendo, regiões da África que foram trazidos para o país, e juntamente então, com essas línguas diversificadas, com essas culturas diversificadas. Tá? Então essas rotas receberam o nome então, de Rota da Guiné, Rota da Mina. Então está aqui, ó, a Rota da Mina foi principalmente dos grupos linguísticos Fanti e Yorubá, que nós já mostramos, né, o Fon, e que fica ali no país da Gana, Benin, Togo e Nigéria. Se a gente pega a Rota de Angola, é o grupo linguístico Banto, que compreende mais de 450 línguas, tá? E hoje é aqui, ó, o país Angola e a República Democrática do Congo, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala de candomblé, a gente tem que ter em mente aquele mapa. Porque ao chegar aqui, apesar de eles virem de regiões próximas, eles estão vindo com línguas diferentes e culturas diferentes. Se a gente foca na cultura, na relação com o sagrado, ou seja, como que as crenças que eles tinham com relação ao sagrado, isso também acontece de maneira diferente aqui no nosso país, porque você mistura povos de línguas diferentes e com uma maneira de relacionar com o sagrado diferente, tá? Dessas nações que vieram, dessas regiões, né, que vieram, se destacaram 3 maneiras de relacionar com o sagrado, tá? Que seria aquelas com Quince, daqui a pouco a gente vai ver o que é, o Vodum e os orixás, tá? Então, eles foram agrupados depois em nações, em 3 grandes nações. Há outras nações também, mas a gente está focando aquelas que são mais referenciadas, que são mais citadas, tá? Para facilitar o nosso trabalho, senão a gente vai ficar aqui um bom tempo só falando de nações candomblé, mas essas são as 3 principais, tá? O chamado candomblé de Angola, porque o principal país dessa nação seria Angola, Congo Angola, né? E a língua ali, o grupo linguístico ali seria o Banto, tá? E pega ali a língua Kikongo ou Kimbundo, né? Que seria a língua principal ali do Congo e da Angola. Principalmente daquela época. Aí você tem o candomblé Jeje, né? Lembrando Jeje, aquele povo ali que ficava ao lado dos Urubás, né? Que é chamado de estrangeiro, e que cultuava o Vodum. E tem o candomblé de Queto. Queto é uma região, uma cidade, estado, na época, muito importante ali do grupo Yorubá, e como teve príncipe, né, ou princesa que vieram dessa região para cá, ou seja, eram pessoas muito importantes, então deu o nome para toda essa nação de candomblé de Queto, tá? Chamada nação Yorubá. Então, chegando aqui, eles quiseram continuar com seus cultos. Obviamente que os senhores de escravos não deixavam, né, impediam bastante que isso acontecesse, taxava aquilo como bruxaria, né, como coisa do demônio. Então, eles tinham dificuldade em fazer aquilo exatamente da maneira que eles faziam lá. E outra coisa também, são cultos sociais que envolvem a interação com outras pessoas. E como é que você pode fazer essa interação com outras pessoas se você está no meio de pessoas que você não fala a mesma língua, tá? E não tinham os mesmos elementos, né? Eles eram escravos, eles ficavam dentro das cesalas, isolados, então eles tinham dificuldade de encontrar os elementos que eles tinham lá na África para fazer exatamente da mesma maneira. O que mais? São cultos e maneiras de relacionar com o sagrado que depende de muita interação com um sacerdócio ou um homem experiente da tribo, né, que pela tradição vá passando como é que se dá esse ritual. Então, principalmente os mais jovens tinham dificuldade em fazer isso. Ou seja, todas essas variáveis e N outras que nós podemos citar dificultou, então, que esse culto aos inquinces, aos voduns e os orixás, não são os principais que nós vamos citar, fosse da mesma maneira que era praticado na África, tá? Conforme, né, foram acontecendo
alforrias, né, as abolições, né, houve uma abolição definitiva em 1888, mas antes disso foram havendo cartas de alforrias parciais e os escravos também foram fugindo. E eles foram se agrupando então nessas nações. Então, antes todo mundo junto ali, depois eles foram se agrupando em nações e foram tentando agrupar em nações fazer o mesmo culto que eles faziam na África. Só que daí, gente, são 300 anos de uma nação se misturando com outra. E a gente vai ver que o culto dos Inquins, Vodun e Orixá são muito parecidos, apesar que lá na África tem diferenças marcantes. Mas nesses 300 anos, essas diferenças foram se perdendo. Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que depois que foram sistematizados de fato, que eles tiveram liberdade para sistematizar esse culto separado por nações, não é mais o culto que é feito na África, tá? Então a gente pode dizer, se a gente considerar, né, todos esses três aqui como sendo uma única religião, candomblé e tantas outras, né, que tem essa mesma característica, essa mesma raiz, como chamada de candomblé, a gente pode dizer então que o candomblé é uma religião brasileira nesse sentido, porque houve uma ressignificação total do ritual. Tanto é que depois os escravos libertos, quando voltaram para a África para verificar se o que eles estavam fazendo era o que faziam lá, eles perceberam que não era a mesma coisa. E quando trouxeram alguns sacerdotes lá da África para cá para verificar, também verificaram que não é a mesma coisa. Tá? Então, isso que eu queria deixar bem claro. Mas vamos falar um pouquinho, então, de como que era lá na África e como que eles tentaram reproduzir aqui. O culto Inquince, né? Inquince, na mitologia lá desse culto, lá na região Banto, né? na nação Banto, então eles acreditam que um Deus supremo e criador, chamado de Zambi, né? Muito preto velho, quando vem na Umbanda, também chama de Zambi, provavelmente porque eles fizeram parte dessa cultura, dessa região, né? E abaixo deles estão os Minquinces, que é o plural de Inquince, que são divindades que não tiveram passagem pela terra e nem tampouco forma humana. São a própria natureza com seus elementos. Então, a chuva é o Inquince, o barro é o Inquince, a terra é o Inquince, as folhas é o Inquince, as pedras é o Inquince, a pedra de ferro é o Inquince, o vento é o Inquince, as mudanças naturais de temperatura e de clima é o Inquince. Tá? Então, tudo isso são Inquinces, então centenas de Inquinces. Tá? Os principais que chegaram aqui e que são cultuados aqui, vamos citar um interessante aqui, que é o Pambu Gilá, tá? Que é o Inquince masculino. É o intermediário entre os humanos e os outros Inquinces. É ele quem percorre todos os caminhos e encruzilhadas. Então a gente vai encontrar algo parecido, né, com isso, com esse Inquince, na nação Nagô, que seria o Exu. Tá? Então olha só como, apesar de entender a manifestação desse Deus supremo na natureza, diferente do que a nação Nagô entende, há muitas semelhanças nesse processo. Então imagina 300 anos eles conversando sobre isso, como que isso não houve uma mistura, né? Um aprendendo com o outro, passando para o outro, esse processo. Os Vunduns, ali na nação Jeje, né, no povo ali do Ewe e o Fon, lá, né, perto lá da nação Urubá, na mitologia dele, a Maú, né, é uma deusa suprema que criou a terra e os seres vivos e gerou os Voduns, que são divindades que auxiliaram no comando do universo. Tá? Maú é associada a Lissá, que é um masculino e também corresponsável pela criação. E os Voduns são filhos descendentes de ambos. A divindade dupla, então Maú Lissá, é intitulada Dada Segbo, grande pai espírito vital. Os Voduns da África são agrupados em famílias, chefiados por Vodun principal, ora representando o elemento ou fenômeno da natureza, ora da cultura. Então, é diferente um pouco dos Inquins, que não envolve a cultura, mas muito relacionado com o fenômeno da natureza. Basicamente, eles são agrupados em 4 famílias, né, chamados Voduns do Alto, Vodun da Terra, Voduns próprios de uma determinada localidade, Voduns cultuados por certos clãs, que se consideram ser descendentes, tá vendo? E variados. Agora, olha só um Vodun interessante aqui. Elegbá, dono das ruas, olha só como parece com o Pambugilá, o Exu, tá?
dinheiro e mercados da fala, também é muito comum sua presença sentada nos templos para a proteção dele. Muito bem. Agora, o mais conhecido, né, o mais falado na mídia, passado em documentários, presentes nos livros, e mais associado com a Umbanda, porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe o Orixá Malé, né, que é uma entidade que trabalha na vibratória do Ogum, e a partir daí, então, eles começaram a trabalhar com o conceito de orixá na Umbanda, tá? Lá na África, a gente vai trabalhar com vídeo aula específico sobre os orixás de maneira mais profunda, mas como a gente está abordando o assunto, vamos falar em linhas gerais o que seria. Então, lá na África, o orixá seria um princípio ou um ancestral divinizado que em vida estabeleceram vínculos que lhe garantiam controle sobre certas forças da natureza, como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou então assegurando a possibilidade de exercer certas atividades, como a caça, o trabalho com metais, ou ainda adquirindo conhecimento das propriedades das plantas e de sua utilização. A passagem da vida terrestre, a condição de orixá desses seres excepcionais, geralmente reis, produziu em geral um momento de paixão cujas lendas conservam a lembrança. Então, o orixá é uma força pura que só se torna perceptível aos seres humanos incorporando-se um deles. O Lodumaré, o Ludumare, né, é o Deus Supremo e acima dos orixás reina um Deus Supremo que é o Lodumare. Isso é interessante. Tanto nas três nações, os três principais candomblés que nós estamos abordando, né, o Jeje, o de Angola e o Queto, há um Deus Supremo. E esse Deus Supremo se manifesta na natureza. Então, o candomblé e as crenças dessas nações que foram trazidas para cá, são crenças muito relacionadas com a natureza, né? O espírito da natureza, essas energias da natureza. O Vondum enxerga isso de maneira um pouquinho diferente, os Inquins de maneira um pouco diferente, o Orixá um pouco diferente, mas a essência de se relacionar com a natureza é a mesma. E a essência de ter um Deus Supremo que se manifesta na natureza de diferentes formas e cabe ao ser humano, então, fazer parte desse processo e se ligar ao sagrado, a esse Deus, se harmonizando com a natureza, a filosofia que está por detrás de todos os candomblés é essa. Tá? Isso é uma coisa interessante de ser abordado. Tá? Então aqui, relembrando lá, então aqui está as principais nações que deram então origem ao candomblé Banto. Aqui é o candomblé Nagô e Urubá, tá? Nagô também era digamos assim, era uma palavra, né, que era dada por essa nação, né, ao povo Iorubá, e na língua deles, na língua Nagô, né, significa piolento, né, então era uma maneira deles xingarem. E por Iorubá, por outro lado, chamavam eles de Jeje, né, que seriam os estrangeiros. É claro que são os principais, né, gente? A gente vai encontrar, por exemplo, outras nações da língua Banto, que não faz parte do candomblé de Angola, outras nações que não faz parte do candomblé Queto, né? Mais à frente, aqui. Queto, então, é por causa dessa cidade, que era uma cidade muito importante, né? E consta-se na literatura que uma princesa da região de Queto foi traficada para o nosso país, para o Brasil, e ela fundou o culto dos orixás aqui no país. Então, é uma homenagem a essa princesa, que era uma pessoa muito importante para eles, né? Chamou de candomblé de Queto. Mas você tem outras regiões aqui, né, que pode dar o nome de outros candomblés também de língua iorubá. Aqui o Fon e o E, né, que são os que faz parte da nação Jeje. A gente vai ver, quando a gente estudar mais a fundo os orixás, que lá na África, cada região dessa podia dar origem a um orixá. Por exemplo, essa região de Oio conta a lenda, a mitologia, aqui que tem a mitologia do Xangô, né? Então, o rei Xangô realmente viveu em Oio, né? E a partir da mitologia dele, de várias histórias sobre ele, então começa a se cultuá-lo. E ele não é cultuado nas outras regiões. Ao contrário do que vai acontecer aqui no país, porque você mistura todo mundo de regiões diferentes numa senzala, cada um querendo cultuar o seu culto, e começa a conversarem, obviamente, trocando ideias, um vai aprendendo com o outro, conforme vai aprendendo a língua também, e essas coisas vão se misturando. Então, eles ressignificam então, o culto. Surge então uma nova religião, que é o candomblé. Tá bom? Vamos continuar.
Agora, uma coisa interessante também que aconteceu aqui é o surgimento do candomblé de caboclo, tá? O candomblé de caboclo, ele faz parte principalmente da cultura, né, Angola, né, o candomblé de Angola, mas a gente também encontra ele no Jeje e no Queto. Por que da cultura Angola? Porque a nação Banto tinha um costume de que toda vez que ela ia para uma outra nação, ela reverenciava o dono, o povo primitivo daquela nação. Nesse caso, o povo primitivo do Brasil eram os índios. Então eles se permitiam receber então essas entidades para homenageá-las, né? E aí, obviamente, ao recebê-las, eles foram recebendo bastante instruções. Elas vinham em terra, faziam consultas, dava pequenas oferendas, né? Então eram os catiços, essas entidades, né? Eram os catiços, eram os caboclos boiadeiros. Eles chamam os caboclos de penas e caboclos de couro, né? Caboclos de pena são os índios propriamente ditos, caboclos de couro são aqueles da região do interior ali do Nordeste, né? Bom, e é claro que apesar das outras nações não gostarem muito disso, aos poucos isso foi se misturando, tá? Então não é muito comum encontrar candomblés que recebe essas entidades, e hoje em dia inclusive Preto Velho, não só mais caboclo Preto Velho. Agora, originalmente o culto no candomblé não recebe entidades, porque orixás, voduns e inquinces são forças da natureza, né? Cada um enxergando de maneira diferente essas forças, mas representa uma maneira de relacionar com essas forças, tá? E cada um vai fazer isso de uma maneira diferente. Então, na nação de Queto, existe uma certa ritualística para se relacionar com os orixás, uma certa cântico, a língua principal que eles utilizam é a língua iorubá. O candomblé de Jeje, existem outros cânticos, né, para relacionar com os voduns, a língua principal é o fombê. E o candomblé de Angola, então, para relacionar com Quince, vai utilizar aí algumas línguas da nação Banto, né? Principalmente o Kikongo e o Kimbundo, tá? E rituais diferentes, maneira de tocar o atabaque diferente, tudo diferente. Então, apesar de originalmente eles não receberem entidades, acontece isso, tá? E é muito comum, então, ver vários terreiros de candomblé recebendo entidades hoje no país, apesar de que há uma busca, principalmente dos mais antigos, dos terreiros de candomblés mais antigos que tem no nosso país, de voltar essa raiz, tá? E abandonando cada vez mais essa relação com entidades e focando só nos orixás, voduns e inquis. Bom, como eles não focam nas entidades, com exceção aí do candomblé de caboclo, a consulta com o consulente se dá por meio de oráculos. E esses oráculos também são diferentes, tá? Há oráculos da cultura do candomblé de Queto, né, que seria aí principalmente os búzios, há oráculo da cultura do candomblé de Jeje, há o oráculo da cultura de Inquins. Cada candomblé tem um oráculo diferente, uma maneira diferente de fazer isso, tá? Então essa é uma coisa importante a ser dita também, que é muito diferente da Umbanda. Progredindo, então, a gente aí tem no slide 14 as principais semelhanças e diferenças. Então, tudo aqui, com exceção do último, é não. Então aqui eu coloquei um sim nesse primeiro item, porque nem todos cultuam os orixás, né? E mesmo o Iorubá que cultua os orixás, o conceito, na maneira de enxergar os orixás da Umbanda vai ser diferente. É por isso que tem esse asterisco aqui, tá? A comunidade dos espíritos, já falei agora há pouco, ou seja, eles não têm isso, com exceção do candomblé de caboclo, de algumas casas, mas que eles buscam sempre voltar à raiz e não fazer isso, se relacionar simplesmente com os orixás, voduns e inquinces, sem a presença de entidades. A pluralidade dos mundos habitados espiritualmente existe, é por isso que tem esse asterisco aqui, mas eu não encontrei com relação a mundos materiais, seja vidas e outros planetas, tá? Mas espiritualmente eles enxergam também várias dimensões de mundos espirituais. E aqui uma diferença marcante é que elas não são religiões cristãs, tá? Não são crenças cristãs, tá?
É uma maneira diferente de se relacionar com Deus, uma maneira diferente que vai principalmente dos recursos da natureza, que vai auxiliar então na saúde psíquica, orgânica e espiritual de todos e por meio dessa mitologia. Todos envolvem essa mitologia. Isso é uma coisa interessante. E quando a gente fala isso, geralmente há uma tendência de fazer um juízo de valor ou hierarquia de valor, né? O sujeito vai falar assim, então a religião cristã, por estar relacionada com Jesus, ela é melhor do que a outra religião não cristã. Cuidado, tá? Na pergunta 626 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Olha só a resposta dos Espíritos. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Então, as leis divinas estão escritas no livro da natureza. Todo mundo que meditar com sabedoria vai conseguir compreendê-las. E uma maneira de compreendê-las, desde tenras eras, né, é por meio da mitologia. Então, existe a mitologia grega, a mitologia egípcia, existe a mitologia nórdica, existe a mitologia indiana, e a mitologia africana, várias mitologias africanas. A gente está falando aqui daquelas principais que depois contribuíram para a formação do candomblé no nosso país, que é a mitologia dos voduns, dos inquinces e dos orixás. Então todas essas mitologias é a maneira que eles meditaram sobre a sabedoria divina e foram compreendendo essas leis divinas. Então eles se relacionam com o sagrado desse jeito. Então, ou nós já passamos por isso, ou ainda nós poderemos passar por isso, porque para o espírito é interessante vivenciar essas maneiras diferentes de se relacionar com o sagrado, porque são aprendizados diferentes. Então, eles estão numa linha de aprendizado, nós estamos numa outra linha de aprendizado, mas não há como evoluir só numa linha de aprendizado. Então, ou nós já passamos, ou nós vamos passar para a linha deles. E outras linhas também, assim como o budismo, assim como o muçulmano, etc. Ou seja, quanto mais diversas essas maneiras de relacionar com o sagrado o espírito tiver, melhor será para a sua evolução. Então, a gente tem que ficar bastante claro. Então, no slide 16, a gente sintetiza, então, as principais diferenças da Umbanda com o Candomblé, sempre enxergando esse Candomblé com esse conjunto, e a gente pegou então essas três principais nações, né? Nação Angola, Nação Queto e Nação Jeje. Nós diríamos o seguinte, a principal diferença é que a Umbanda enxerga essa força divina se manifestando na natureza de uma maneira diferente do que é o Inquince, do que é o Voodoo ou do que é o Orixá da Nação Nagô. A outra maneira é que a Umbanda, por meio das linhas de trabalho, dos caboclos, preto velhos, baianos, de Exu, etc., auxilia, né, o médium, auxilia o consulente a se autoconhecer. Então, por diversas abordagens vibratórias, pensamentos, sentimentos, emoções e energias, esse processo vai acontecendo, e com essa melhor compreensão ele vai conhecendo melhor Jesus, vai se aperfeiçoando. Então, esse processo de crescimento vai se dando. No Candomblé, como não não são crenças cristãs, isso vai se dando por meio da mitologia. Então, há muito aprendizado sobre o psiquismo humano no meio da mitologia, tanto do Vodun como dos Inquins, dos orixás. Isso que a gente vai ver quando a gente estudar mais a fundo a questão dos orixás. Não é à toa que ele faz parte da Umbanda também, tá? Então, dá para auxiliar bastante o psiquismo por meio do conceito dos orixás e relacionando com a natureza por meio desses conceitos. Então, todo o ritual do Candomblé, não importa qual noção que seja, ajuda nessa harmonização do psiquismo do seu praticante, tá? Muito bem. A outra coisa, então, como eles não trabalham com essas linhas de trabalho, eles focam bastante nessas forças divinas se manifestando na natureza e tentam se relacionar diretamente com essas forças, sem nenhum intermediário, que seria aqui essas entidades, lembrando da seção do Candomblé de Caboclo, lembrando que isso é muito comum ter essa mistura por aí, mas vamos pensar sempre na raiz. Então, como eles não têm essas linhas de trabalho, a relação deles com o consulente é por meio dos oráculos, né? E sendo que cada nação tem um oráculo diferente, uma maneira de abordar isso diferente. Então, em linhas gerais, e é claro, gente, que como essas forças divinas são interpretadas de maneira diferente na Umbanda, não faz o menor sentido de adotar o mesmo ritual que se adota no Candomblé.
Porque eles adotam aquele ritual porque tem um fundamento deles, tem uma lógica deles. E outra coisa, a lógica para relacionar com o Vodun é uma, a lógica para relacionar com o Inquice é outra, o Orixá é outra. Quem é iniciado no candomblé de Queto e depois de 7 anos, 8 anos, vai para o candomblé de Jeje, vai ter que fazer tudo de novo. Porque é uma outra lógica, são outros rituais, é uma outra sistemática. Entende? Então, cada um tem uma sua sistemática, a Umbanda tem a dela. Então, o equívoco é querer misturar, como nós já dissemos em aulas anteriores. Tá bom? Então, nós terminamos essa videoaula. Terminamos aqui, então, os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, em linhas gerais. Acreditamos que depois dessas considerações fica mais fácil para vocês fazerem a leitura própria e continuar esse processo de conhecimento. A nossa próxima videoaula agora vai ser sobre reencarnação, e agora a gente vai começar a falar de temas únicos, e a gente vai conseguir então aprofundar mais nesses temas com videoaulas, com o maior número de videoaulas, tá? É isso, espero que vocês estejam gostando e espero que a nossa proposta de mostrar em linhas gerais como que a nossa casa enxerga a Umbanda esteja sendo cumprida, tá bom? Então até a próxima videoaula.